Convocado para depor em Brasília, numa CPI que investigava uma obra com denúncias de superfaturamento, Edmundo Pinto, governador do Acre em 1992, é assassinado 2 dias antes, dentro de um quarto de hotel na zona nobre da cidade de São Paulo. O caso de hoje é o assassinato do governador do Acre. Oi pessoas, tudo bom? Primeiramente, bem-vindos a mais um episódio do Sob Investigação. Imagínate escuchar tu canción favorita como si fuera la primera vez. Te presentamos el totalmente nuevo y reimaginado Nissan Kicks con sonido Bose Personal Plus y bocinas en la parte superior de los asientos para crear una experiencia 360. Jamás has escuchado algo así. Reimagina tu música y tu forma de manejar. Descubre el totalmente nuevo y reimaginado Nissan Kicks en nissanusa.com. Función disponible. Bose es una marca registrada de The Bose Corporation. Hoje vamos falar sobre o caso Edmundo Pinto, político acreano, governador assassinado em 1992. Edmundo Pinto de Almeida Neto, nascido no dia 21 de junho de 1953, natural do Rio Branco, capital do Acre, e morto no dia 17 de maio de 1992 em São Paulo. Formado em Direito na Universidade Federal do Acre, em 1974, resolveu entrar na vida política e se candidatou a deputado estadual pelo Arena, mas acabou perdendo essa eleição. E em 1976, tentou novamente uma disputa eleitoral, mas dessa vez pelo cargo de vereador, mas perdeu as eleições novamente. O Arena, para quem não sabe ou nunca ouviu falar, era um partido político que foi criado em 1965, quase um ano após o golpe militar, para ser o partido de base do governo, o partido da situação. Já que no Brasil, em 65, o governo federal adotou um sistema bipartidário, que é o que atualmente a gente vê nos Estados Unidos, em que existem 2 partidos políticos somente. Aqui no Brasil, nós tínhamos o Arena, que era o partido da base, e o MDB, que era o partido da oposição. Esse sistema ficou em vigência até 1979, quando o governo federal restaurou o pluripartidarismo. Com a volta do pluripartidarismo, o Edmundo decidiu se filiar ao PSD, que era um partido que saiu do Arena, né? Foi uma das vertentes das 2 que vieram, né? Que nasceram junto do desmantelamento do Arena. Ele, então, já pelo PSD, foi eleito vereador no ano de 1982 e a deputado estadual em 1986. Em 90, ele resolveu tentar a candidatura de governador do estado. Ganhou para governador do estado e foi empossado no dia 15 de março de 1991. Nesse mesmo ano, Edmundo resolveu retomar a ideia da obra do chamado Canal da Maternidade. Já havia tido uma tentativa de iniciar essa obra em 1977, mas o governo federal optou por não dar andamento na obra. Em fevereiro de 92, o ex-diretor do INSS da época divulgou um áudio em que o ministro do Trabalho e Previdência, o Antônio Rogério Magri, confirmava ter recebido $30 mil de propina da Odebrecht, que era a empresa que havia ganho a licitação do Canal da Maternidade. E por que o pagamento da propina? Para facilitar a aprovação e a liberação de fundos do FGTS para o projeto, né, do Canal da Maternidade. O ministro havia sido demitido pelo presidente Fernando Collor de Mello há menos de um mês antes, quando começou a surgir na imprensa nacional boatos, né, algumas denúncias de que a obra em Rio Branco estaria superfaturada. Em março, então, o governador do Acre, o Edmundo, suspendeu a obra do Canal da Maternidade e a Assembleia Legislativa do Estado abriu uma CPI para investigar as denúncias. O Congresso Nacional, já que havia um ministro envolvido, também abriu uma CPI, a CPI do FGTS. E o governador foi chamado para depor na CPI no mês de maio.
uma comitiva formada pelo governador Edmundo, Luiz Carlos Pittman, chefe da Casa Civil, um ajudante de ordem e capitão da PM, Marcos Wiman, deputado estadual, Ison Ribeiro, e os engenheiros Gilson Mascarenhas e Vandervan Rodrigues, que foi o autor do projeto aprovado e era presidente da Companhia de Habitação do Acre. E aí vocês guardem esse nome, tá? Guardem esse nome, Vandervan Rodrigues, que a gente vai voltar a falar dele mais lá na frente. Bem, a comitiva foram primeiro a São Paulo para encontrar com alguns funcionários da Odebrecht para alinharem como seria o depoimento do Edmundo na CPI do FGTS em Brasília. Eles se hospedaram num hotel Della Volpe Garden, na Rua Frei Caneca, no dia 14 de maio de 1992. A comitiva vinda do Acre e os funcionários da Odebrecht. Inclusive, um pouco antes do Edmundo viajar para São Paulo, o prédio da Assembleia Legislativa do Acre, que, como eu disse anteriormente, estava também investigando a obra da Odebrecht, pegou fogo. Simplesmente pegou fogo. Os bombeiros, no laudo deles, disse que tinha sido um incêndio criminoso e os documentos relativos à CPI simplesmente sumiram. Então, não sabiam se haviam queimado no incêndio ou se simplesmente realmente tinham sumido, porque nada mais foi achado. No dia 16, o Edmundo, o Luiz Carlos e o Marcos foram ao cinema na Avenida Paulista assistir ao filme Cabo do Medo. E aí, depois do filme, eles foram para o hotel e chegaram mais ou menos no hotel por volta da meia-noite. Já pela manhã cedo, já no dia 17, uma atendente da PM de São Paulo recebe uma ligação de uma norte-americana, alegando que o marido dela estava no hotel Della Volpe, amarrado no quarto 714 depois de ter sofrido um assalto. A atendente então liga para a recepção do hotel e pede que eles confirmem se há hospedado alguém com o nome que a mulher forneceu. O hotel então confirma para a atendente que havia sim um hóspede com aquele nome. Então ela pede que eles verifiquem se o hóspede está bem, verifiquem se a denúncia é verdadeira. 2 funcionários então vão até o quarto e encontram o hóspede amarrado. E aí ele conta que houve tiros. Os funcionários então eles rondam o 7º andar, batendo nos quartos que estavam com tarjas vermelhas na porta, para ver se os hóspedes estavam bem. Como os quartos que tinham tarja verde, eles imaginavam que estavam vazios, na hora eles não vão até o quarto 704, que era o quarto do governador. Os 2 funcionários, então, voltam até a recepção para verificar a lista de nomes que estão no andar, para conferir se eles falaram com todo mundo. E aí eles percebem que um dos quartos que está com a tarja verde, na verdade, estava ocupado, que era o quarto do governador. E aí é quando eles voltam e encontram Edmundo no quarto, de cuecas, de costas, já morto entre a cama e uma das paredes do quarto. Bem, agora a gente vai relatar os eventos que se seguiram de acordo com a Polícia Civil de São Paulo. Bem, na madrugada do dia 16 para o 17, entre 2 horas e 2 horas e meia da manhã, 3 homens invadem o hotel para assaltar. Em depoimento, o gerente do hotel aponta que em março daquele ano, um funcionário do hotel havia sido demitido porque estava furtando alguns hóspedes. E aí ele lembra que em fevereiro, um molho de chaves de uma camareira que deixou o carrinho dela no 7º andar e foi almoçar, tinha sumido. E aí depois, o molho de chaves foi encontrado no poço do elevador. Porém, eles sentiram falta justamente da chave mestra que estava nesse molho. Todos os quartos do hotel Della Volpe tinham uma tranca por dentro. E as camareiras possuíam uma chave mestra que só abria as portas se não estivessem com a tranca acionada. É uma tranca muito parecida com uma tranca de banheiro de shopping, que quando você aciona ela, você pode fechar a porta, e quando você aciona ela e trava a porta com a tranca,
ela fica com uma sinalização vermelha. Então, às vezes, alguns banheiros têm aquele que fica ocupado. É mais ou menos o mesmo sistema. E quando a trava não está acionada, então o quarto só está fechado, a tranca fica verde. E aí, só o gerente, né, tinha a chave grã-mestra, que era a chave que abria todas as portas em qualquer caso, independente de estar com a tranca vermelha ou verde, essa porta abriria, porque precisava ter uma chave para caso de emergência, né? Um cliente passa mal, desmaia, então ele precisava dessa chave para poder abrir a porta. Bem, em posse do nome do funcionário e do endereço que o hotel forneceu, a polícia foi atrás do Gilson, que é o funcionário apontado. E aí descobriu que o Gilson estava, na verdade, em Minas Gerais, na casa de um tio. Então, a Polícia Civil de São Paulo foi até Minas buscar ele para o interrogatório. De acordo com Gilson, que na época tinha 19 anos, ele furtou a chave mestra da camareira e achou que jogando as chaves pelo elevador, ninguém iria descobrir. Ele, então, chamou um vizinho, Edilson, que também na época tinha 19 anos, para ajudar a assaltar o hotel. E o chamou também um amigo chamado João Milton, 22 anos, que era o mais velho dos três, para se juntar a eles para participar. Como nenhum deles tinha uma arma, eles conseguiram uma com um conhecido chamado Jorge, que em troca, né, de emprestar a arma, pediu uma parte do que eles conseguissem com o roubo. Aí eu confesso que nesse momento eu fiquei um pouco confusa assim na timeline, porque o cara rouba a chave em fevereiro e aí ele é demitido em março e aí ele só resolve se juntar com os amigos para assaltar o hotel em maio. Porque assim, 3 meses depois. Então achei meio confuso, achei meio estranho do porquê ele demorar tanto. Mas nas minhas fontes de pesquisa não encontrei nada que explicasse do porquê de tanta espera, né? Se já que era só para assaltar, não entendi, assim, não vi coerência em ficar esperando 3 meses. Bem, o Jomildo arrumou uma moto emprestada com um colega, dizendo que era para levar uma menina para sair. E aí ele ficou combinado que eles iam assaltar usando essa moto e a moto que o Edilson já tinha. Então o Gilson iria na garupa do Edilson e o Jomildo iria até o hotel na moto emprestada. De acordo com os três, no dia 10 de maio, eles já haviam tentado entrar no hotel, mas a moto do Edilson teve um problema, então eles tiveram que cancelar. Aí no dia 13, eles voltaram a tentar entrar no hotel pela porta dos fundos, mas o vigia do prédio da frente viu os três tentando arrombar a porta, acendeu as luzes e aí eles acharam melhor desistir, porque alguém já tinha visto eles. Então o Gilson pediu para um outro funcionário do hotel, que era amigo dele, chamado Carlos Alberto, que conseguisse a cópia das chaves dos fundos, porque aí seria mais fácil para eles entrarem sem chamar atenção e também sem ficar perdendo muito tempo. E aí o Carlos pegou a chave, entregou para o Gilson durante ali o horário de almoço dele, o momento que o Gilson foi até lá. O Gilson levou no chaveiro ali perto do hotel, tirou as cópias necessárias e devolveu para o Carlos Alberto as chaves original. Aí ele tirou a cópia da chave de alumínio da porta dos fundos, num salão de beleza, que também ficava ali no hotel, e do salão de convenções. Só que ele não contava que o vigia do prédio avisou o gerente do hotel que ele viu 3 pessoas tentando arrombar a porta dos fundos. E aí o que ele fez? Ele colocou então uma trava na porta, né, pelo lado de dentro. Na noite do dia 16, quando os 3 voltaram, mesmo com a cópia da chave, eles não conseguiram entrar por causa da tranca. Então um deles pulou o muro, abriu a tranca e deixou os outros 2 entrarem. Já lá dentro havia um salão de beleza. Eles, né, como já tinham a chave que eles tinham conseguido com Carlos Alberto, eles entraram, seguiram até a piscina, depois passaram pelo salão de convenções e chegaram até a escada de incêndio externa do hotel. Nos andares dos quartos, as janelas eram trancadas por dentro, exceto pelas janelas do último andar, o 11º.
Os três, então, vão até o 11º andar pela escada de incêndio, tiram uma folha de janela, né, a que dava para o salão de jogos, escondem a folha atrás da cortina e já dentro do hotel se dirigem até o 7º andar. O primeiro quarto que eles tentam entrar é o quarto que ficava perto da escada de incêndio e que estava com a trava verde, mas ele estava vazio. O quarto seguinte foi do executivo de banco norte-americano Northeast, o norte-americano John Franklin Jones, que estava dormindo. Ao entrarem no quarto e conseguirem amarrar o norte-americano usando o fio de telefone do quarto, eles roubaram $1.000 dele e alguns cruzeiros. O único quarto que também estava com a trava verde era o quarto justamente do governador do Acre. E foi o que eles decidiram invadir. O Edmundo estava dormindo. Ele acordou muito assustado e, num susto, num ímpeto, ele partiu para a briga com o Edilson e começaram a trocar socos. O Edilson acabou quebrando um dente do Edmundo. E aí o Jomildo e o Gilson, vendo a troca de socos entre o Edmundo e o Edilson, tentaram dominar os três do governador, mas não conseguiram. E aí o Gilson, que estava com a arma, diz que então decidiu atirar nele. O primeiro tiro acertou no coração, mas mesmo atingido, o Edmundo teria levantado para continuar a briga. E então o Gilson decidiu atirar novamente. E aí o segundo tiro pegou no braço e pegou de raspão na cabeça, atingindo o teto. Quando o Gilson disparou o primeiro tiro, o Edilson e o Jomildo saem correndo para o corredor, em direção à escada de incêndio. E aí eles retiram a trave da janela e pulam para poder fugir. No quarto do lado do quarto do governador, o 706, estava o Luiz Carlos, que era o chefe da Casa Civil, que estava na comitiva, como eu falei. E ele estava dormindo. E de acordo com ele, em depoimento, ele não ouviu nada. Que a TV dele estava ligada, estava passando um filme, que por isso ele não desconfiou de nenhum barulho. Como? Não sei. Acho que a TV devia estar no volume máximo, porque quem já teve a infeliz experiência de ouvir tiro, né, sabe que, gente, tiro é muito alto. Mesmo quando não está tão próximo de você, o barulho é muito alto. Então, eu não sei como ele não conseguiu ouvir 2 tiros acontecendo na parede bem em frente a ele, né, na parede com parede. Mas ele diz que não ouviu. Mas, ao contrário dele, do Luiz Carlos, o norte-americano ouviu. Ele estava escondido dentro do banheiro. E aí, quando ele ouviu o tiro, a primeira coisa que ele pensou foi: vão voltar e vão me matar. Então ele tentou se arrastar até a porta do quarto para travar o quarto, né? Para poder as pessoas não voltarem. E aí foi que depois ele tentou com o pé mesmo, ele tentou ligar para a recepção, mas deu ocupado. Aí o que ele achou? Bem, o hotel está sendo invadido. Não adianta eu ligar para a recepção para falar alguma coisa. Então ele ligou para a esposa dele, que foi a que ligou para a Polícia Civil. No laudo do IML, o médico legista, inclusive, reporta indícios de briga corporal no corpo do Edmundo. Ele relata que teve um dente e também que tinha uma unha quebrada. A perícia coletou impressões digitais na folha da janela encontrada escondida atrás da cortina do 11º andar. E aí ele pegou essas digitais e confrontou com as digitais do sistema de identificação civil. E aí deu um match, houve um positivo. As digitais eram do Gilson. A princípio, a polícia deixou a investigação com a motivação em aberto. Havia desconfiança de que o crime teria ocorrido devido a disputas políticas no Acre ou que talvez estivessem relacionados à CPI do FGTS, já que ele testemunharia em 2 dias em Brasília. Desde que as investigações da obra do canal começaram, o Edmundo vinha recebendo inúmeras ameaças de morte, então tinha um certo sentido pensar isso. A cobertura da mídia nacional durante o período do crime foi enorme. Então, assim que souberam do que tinha acontecido, todos os veículos de imprensa foram correndo para o Hotel Della Volpe. E, na época, o Celso Russomano, né, que
todo mundo conhece ele pelo Patrulha do Consumidor, né? Ele era chefe da assessoria de imprensa do hotel e, inclusive, ele já trabalhava no histórico programa do SBT, que era o Aqui e Agora, que é um programa policial muito famoso nos anos 90 e que, inclusive, eu usei ele como fonte para esse roteiro. A família do Edmundo, na época, e até hoje, luta para provar que ele foi vítima de um crime político, uma queima de arquivo. Não, porque desde o princípio eu não concordo. Desde o princípio eu disse, não acredito que seja latrocínio. A senhora acredita na hipótese de um crime político, de um crime de vingança, de um crime mandado, encomendado, alguma coisa assim? Pode ser, porque se eu não acredito em crime que seja latrocínio, então pode ser um crime encomendado, um crime político, porque havia muito envolvimentos de empresas, de empresários, sobre o canal da maternidade e outros processos que poderia ouvir. Eu não acredito em latrocínio. Se eu não acredito em latrocínio, é outro crime. Eu, como mãe, como esposa, viúva, como cidadã de Rio Branco, acriana, eu peço ao governo federal, às autoridades federais, que não deixe de maneira alguma ficar como isso, porque não foi latrocínio. Mas no fim da investigação, a polícia acabou classificando o crime como latrocínio, um roubo seguido de morte. O relator da CPI do FGTS concluiu que houve sim um superfaturamento de 117% no contrato do projeto de obra do canal da maternidade. A licitação então acabou sendo suspensa e no ano de 2000 a Justiça condenou a Caixa Econômica a realizar o financiamento da obra. Obra essa que só ficou pronta em 2002. Lembrando que a obra começou em 92, então foi um processo de 10 anos essa obra. Inclusive, no ano passado, agora em 2021, o governo atual começou uma revitalização do canal. Então, assim, ele acabou em 2002, demorou 10 anos para ficar pronta e agora em 2021 já teve uma revitalização. Indo um pouco mais para frente, vamos avançar um pouco na história, para o ano de 1995. O engenheiro Valdervan Rodrigues, lembram que eu falei lá no início para vocês guardarem o nome? Então, esse Valdervan Rodrigues, que estava lá na comitiva, que foi para o Hotel de la Volpe naquele 14 de maio de 92. Bem, no dia 7 de julho de 1995, ele foi assassinado com 4 tiros. E o porquê disso ser relevante? Então, o Valdervan tinha um diário secreto e no diário ele dizia que ele vinha sendo ameaçado de morte há muito tempo por causa da obra do canal e que ele já tinha sofrido várias tentativas de morte, que ele estava com muito medo. Um pouco antes de morrer, ele se apressou e quitou o financiamento da casa da família, assim, do nada, de uma vez só, quitou. E ele aumentou o seu seguro de vida pessoal em 1000%. E ele avisou, tanto a esposa quanto a família em geral, os amigos dele, ele avisou que se acontecesse qualquer coisa com ele, fosse um acidente ou um atentado, qualquer coisa, era porque ele estava sendo jurado de morte. Mas ele não só disse que estava sendo jurado de morte, ele deu o nome aos bois. Ele acusou no diário diretamente o deputado federal Carlos Ayrton por estar fazendo as ameaças. E aí, 5 dias depois da companhia de seguros confirmar o aumento do seguro dele, ele foi assassinado com 4 tiros. Então, assim, para muitas pessoas no Acre, na época, tudo isso era prova de que ele sabia que os seus dias estavam contados. Afinal de contas, ele quitou um financiamento que não estava próximo de acabar, ele aumentou o seguro de vida dele e ele começou a fazer um diário escrevendo tudo o que estava acontecendo. Então, as pessoas falaram, bem, ele sabia. Então, se ele sabia e a morte dele foi uma queima de arquivo, a morte do Edmundo também tinha sido. E aí, nesse mesmo mês de julho, a Marina Silva, que era deputada federal pelo Acre, e todo mundo conhece, ela já teve algumas vezes, ela se candidatou à presidência do Brasil, fez um discurso em que ela pedia uma investigação nessas mortes. E ela citava o diário que o Valdervan tinha escrito.
O próprio Pittman, aquele que estava no quarto do lado do Edmundo, depois do crime, assim que ele deu o depoimento, ele simplesmente sumiu do Acre. Não só do Acre, ele desapareceu da vida pública. Ninguém mais ouvia o nome dele. Até 2010, que é quando ele apareceu novamente, e ele apareceu porque ele tinha sido eleito, para deputado federal pelo Distrito Federal, não pelo Acre. Uma CPI realizada pela Câmara dos Deputados sobre casos de pistolagem disse que Edmundo foi morto por encomenda. Até porque o fato dos 3 acusados terem entrado no quarto para assaltar e saírem sem levar nada, mesmo tendo relógio caro lá dentro, ter muito dinheiro dentro do quarto, então isso para eles provava que realmente a motivação do crime não havia sido assalto, não havia sido roubo, porque se você entra para roubar e você mata alguém e vai embora sem levar nada, não faz sentido. E aí, em depoimento nessa mesma CPI, o Gilson José dos Santos, que havia sido preso acusado do crime, confirmou que recebeu dinheiro para matar o Edmundo. Edmundo Pinto de Almeida Neto deixou 3 filhos, Pedro, Rodrigo e Nuana. E até hoje, muitos no Acre acreditam que ele foi sim assassinado por causa da corrupção que envolvia a política do Acre. Eu vou colocar agora para vocês ouvirem alguns trechos da entrevista que o Edilson, um dos condenados pelo assassinato e o que alega ter entrado em luta corporal com o Edmundo, ele concedeu ao programa aqui agora. Então eu vou deixar trechos pequenos da entrevista que ele deu e vou deixar o link, do vídeo com o programa completo. Eu vou deixar no fim do post do nosso blog e aí eu vou deixar o blog na descrição do episódio. Edilson, por que essa versão de que foi um crime político? Porque é verdade, na verdade está sendo dita agora, porque eu dei que foi uma simulação já o meu depoimento. Eu tinha que segurar como latrocínio, como para assaltar, depois sugeriu a morte de uma reação da pessoa, mas na verdade não é essa. Pois é, o governador estava no 7º andar. Causou estranheza, até nós fizemos uma reconstituição na época, Edilson, que nós tínhamos essa tese de crime político, que vocês tivessem entrado naquele edifício 5 estrelas, naquele hotel 5 estrelas, e fossem direto ao 7º andar. Vocês já tinham uma indicação que o governador estava ali? Já tinha indicação e como já tinha todas as chaves da entrada, no portão de alumínio, da porta de vidro do salão de beleza, da recepção. Então o resto das portas está tudo aberto. Já tinha a chave do 7º andar também. Edilson, vocês entraram ali pelo cabeleireiro. Pela porta. Depois vocês pularam. Não pulamos nada. Vocês subiram, passaram, como diz a polícia, passaram por aquele telhado de vidro enorme? Não passamos pelo telhado de vidro. Por onde vocês passaram? Sim, uma chave é a porta de alumínio que dá acesso à rua. Isso. A segunda chave é do cabeleireiro. Isso. A gente abriu a porta do cabeleireiro, passamos. Abrimos a segunda porta de vidro, que é do cabeleireiro, são 3 chaves agora. Depois passamos pela piscina, não pulamos nada. Fomos até o salão de convenção, abrimos com a chave que estava na nossa mão. Aí depois de lá as portas estão tudo abertas já. Quer dizer, As pessoas que estavam naquele andar já estavam sabendo o que ia acontecer. Poderia até derrubar o prédio que eles não iam escutar nada, Edilson, de um lado do apartamento do governador estava um engenheiro da Dobretti, da empresa construtora Dobretti. Do outro lado estava o Pittman, que era o chefe de gabinete do governador. E logo em seguida o capitão Weissman, que era o ajudante de ordens do governador. Essa gente toda não ouviu os 2 tiros? Mas eles estavam conscientes do que ia acontecer. Como eu falei, ela poderia derrubar o prédio e eles não iam escutar nada, porque teve muito barulho, teve tudo, mas a mesma coisa era não ter nada. Eles já receberam por isso, para não escutar nada. E você? Acha que foi um latrocínio, como a polícia afirma que foi? Acha que talvez o que ele diria na CPI era tão perigoso que acharam melhor matá-lo? Ou foi um crime por encomenda? Me conta lá no post do Instagram sobre o caso. Vou deixar as fotos do hotel lá, vou deixar tudo lá. E se você estiver no Spotify, vou deixar uma enquete aqui no fim do episódio. E aí, se você quiser, comenta lá e me diz o que é que você acha desse caso. Porque esse caso é realmente muito estranho. E eu super acredito em coincidências, mas quando são muitas coincidências, a gente desconfia, né? Bem, essa foi a investigação de hoje. O Sob Investigação está nas redes sociais, no Instagram, no TikTok e no Twitter como @sobinvestigação, tá? Sem o tio e sem o cedilha. Então, nos segue lá. O roteiro desse episódio também vou deixar todo no nosso blog junto com as fotos.
Até o próximo episódio. Beijo!